Tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando na carta aos Hebreus. E hoje eu vou falar a respeito do que está registrado no capítulo 9. O capítulo 9 ele é maior, ele tem 28 versículos e ele vai falar justamente sobre o santuário, ou seja, o santuário superior. Ele fala do primeiro tabernáculo, o primeiro santuário, que foi o primeiro santuário com o tabernáculo inserido nele, ali na antiga aliança, e depois ele vai falar sobre o santuário superior. Ele começa desta forma: ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, e com sua sombra cobria a tampa da arca, o propiciatório. A respeito dessas coisas não cabe falar agora detalhadamente. Então, primeiro aqui ele faz uma descrição a respeito do tabernáculo, ou seja, a primeira palavra aqui, tabernáculo, ele usa a palavra cosmicon, ágil cosmico, ou seja, o santuário terrestre. Esse santuário terrestre, ele foi erguido ali no deserto. Ele diz no capítulo 8 que ele era uma cópia e sombra do verdadeiro tabernáculo que estava nos céus, e ele traz uma descrição pormenorizada deste tabernáculo. Ele fala que ele foi levantado um tabernáculo dentro da área do santuário ali, tinha o átrio, e depois logo na parte de trás, era um formato de um retângulo, tinha o tabernáculo. Esse tabernáculo era dividido em duas partes por uma cortina. Na parte da frente tinha um santo, e na parte de trás tinha o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Ele informa aqui que no lugar santo tinha o que? O candelabro, a mesa e os pães da proposição, ou os pães da presença. E por trás do segundo véu, porque na entrada do lugar santo tinha um véu, e depois, para entrar no lugar santo do santo, o lugar santíssimo, tinha um segundo véu, um véu muito grosso, espesso. E lá neste segundo, atrás desse segundo véu, lá tinha o que? A arca da aliança. Ele informa aqui que o altar de incenso estava no segundo compartimento. Mas se você ler lá no livro de Êxodo, informa que este altar de incenso ele estava no lugar santo. Provavelmente ele citou isso aqui quando esse sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano, no dia 10 do mês de Tisri, ele entrava lá onde estava a arca da aliança com o incensário. Ele pegava o incensário no momento ali do culto, daquele ato litúrgico, ali no lugar santíssimo. O sacerdote ele deslocava o altar de incenso e levava para o lugar santíssimo. Talvez ele esteja falando justamente no ato em si, em que o sacerdote ele entrava no lugar santíssimo munido deste altar de incenso. Por isso que ele coloca aqui que no segundo compartimento, depois do véu, estava a arca da aliança e o altar de incenso. Ele fala que é totalmente revestido de ouro.
Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Outra coisa que chama a atenção aqui também é que, se você ler Êxodo 16:33, neste texto de Êxodo 16:33 não diz que dentro da arca estavam a vara que floresceu e nem o pote contendo maná. Diz somente que lá dentro tinha as tábuas contendo que as tábuas da aliança, contendo os 10 mandamentos. Provavelmente numa data posterior, os sacerdotes, eles tenham colocado esses dois objetos ali dentro da arca, numa data posterior a que foi feito todo esse processo aqui de Êxodo 16:33. E ele diz que acima da arca, ou seja, a tampa que cobria a arca, que era uma tampa de ouro batido, era o lugar, o propiciatório. E esse propiciatório, a tampa, ele tinha 2 querubins. Ele diz aqui que tinham 2 querubins. A tampa do propiciatório que cobria a arca, tinham 2 querubins, os querubins da glória, 2 querubins alados, que estavam um de frente para o outro, as suas asas tocavam e eles olhavam para o interior da arca. Ele falou assim: olha, a respeito dessas coisas, eu não vou falar agora não. Não cabe falar detalhadamente. Parece que o escritor aos Hebreus, ele estava indo direto ao assunto com relação àquilo que os judeus ou os hebreus estavam fazendo com relação às práticas da antiga aliança, querendo voltar às velhas práticas. Então, os pormenores aqui disso tudo, ele não quis entrar em detalhes. Até porque todas as peças do tabernáculo e o tabernáculo em si, ele apontava para Jesus. O tabernáculo, ele aponta para Jesus. Porque lá em João, no capítulo 1, diz que ele armou a sua tenda no meio de nós. Ou seja, ele tabernaculou, ele veio e habitou conosco. É o Emanuel, é o Deus conosco. Ele armou a sua tenda. Então a glória de Deus agora estava no próprio Filho encarnado no meio de nós. Ele fala aqui do candelabro, que é aquela lâmpada. A lâmpada, Jesus é o quê? É a luz do mundo. Depois ele falou sobre a mesa dos pães da proposição. O que Jesus diz? Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou o pão. Depois ele fala do incenso. O altar de incenso era o símbolo das orações. Quando ele queimava o incenso, aquilo subia como o incenso queimado, subia como um aroma agradável diante de Deus. E as nossas orações, elas sobem até Deus através da pessoa de Cristo como incenso agradável. Tem também o primeiro altar de bronze lá na porta, na entrada, que também apontava para o sacrifício de Cristo. Então, todas as peças do tabernáculo apontavam para Cristo. Mas o autor aqui da carta aos Hebreus, ele não quis falar detalhadamente a respeito dessas peças. Versículo 6 diz assim: estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo. No lugar santo, eles entravam regularmente, todos os dias. Eles entravam para a manutenção do candelabro que ficava aceso. Ele tinha que entrar ali justamente para tirar os borrões, para fazer a manutenção na mesa, trocar os pães ali da mesa que continha 12 pães. Então ele tinha que fazer essa troca. Então por isso que fala, ele entrava regularmente no santo do tabernáculo, para exercer o que? O seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote, quem entrava nessa primeira parte aqui do tabernáculo era quem? Os sacerdotes. Ele entrava regularmente, todos os dias, para dar manutenção. No entanto, ele diz, somente o sumo sacerdote entrava no santo do santo, o segundo compartimento, após o segundo véu, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício.
que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, ou é uma parábola para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeita e limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. A palavra nova ordem aqui é diortósios, quer dizer reforma, até uma nova reforma. Jesus veio trazer uma nova aliança. Ele mudou todo o processo da antiga aliança e foram impostos até o tempo da nova. Ele usou a palavra aqui kairos, ou seja, o tempo de Deus. Quando completou o tempo de Deus estabelecido por Deus, aí sim veio a reforma. E nesses versículos 6 até o 10, ele vai falar, primeiro ele falou sobre o tabernáculo em si, agora ele vai falar sobre o cerimonial, o que o sacerdote, também o sumo sacerdote, ele fazia ali no tabernáculo. Ele diz que o sacerdote entrava regularmente para a manutenção, mas o sumo sacerdote, ele entrava somente uma vez por ano no lugar santíssimo. E ele entrava não sem sangue, mas ele entrava com sangue, porque primeiro lá no altar de bronze ele sacrificava um novilho para cobrir os seus pecados e também o pecado da sua família. Depois ele matava um bode, eram 2 bodes, o bode do sacrifício e o bode da expiação. Era o dia do Yom Kippur, comemorado no nosso calendário, seria no dia 10 de outubro aproximadamente. E ele entrava com o sangue do bode para cobrir o pecado do povo. E depois ele saía, colocava as mãos sobre o bode expiatório, e transferia simbolicamente o pecado do povo para aquele bode, e um homem designado para tal trabalho pegava esse bode e levava para o deserto e soltava no deserto. Dessa forma, figurativamente, aquele bode estava levando o pecado do povo para o deserto. Em umas traduções fala que é o bode de Azazel. Então, tudo isso era o quê? Eram sombras daquilo que Jesus haveria de fazer. Ele fala aqui que dessa forma o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido que manifestado o caminho para o Santo dos Santos. Ninguém tinha acesso ao Santo dos Santos, exceto o sumo sacerdote, e uma vez por ano apenas. Mas quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, diz que o véu do templo ali em Jerusalém, ele rasgou de alto a baixo, deixando claro agora que nós temos livre acesso a Deus. E que lá na antiga aliança, os sacrifícios oferecidos não podia dar ao adorador uma consciência perfeita. Por quê? Porque o sangue ele somente cobria o pecado do povo. Mas agora não. Com o sacrifício de Cristo, ele veio e purificou, ele eliminou o pecado. Quando nós vamos até a Cristo, através do seu sacrifício que já foi feito na cruz do Calvário, a nossa consciência agora, ela se torna limpa, porque Jesus, ele nos purificou dos nossos pecados. E ele fala sobre as prescrições de comida, bebida, esses vários cerimoniais. Eles não podiam dar ao adorador uma consciência tranquila, uma consciência perfeitamente limpa, mas agora, com o sacrifício de Cristo, ele eliminou todos esses cerimoniais que respeitam a comida, bebida, purificação, e essas várias cerimônias
elas foram eliminadas, porque Cristo ele entrou de uma vez por todas no lugar santo do santo, lugar santíssimo, não aquele lá em Jerusalém, antes da destruição do templo, mas ele entrou num santuário eterno, o verdadeiro santuário, aquele que Moisés viu e fez uma réplica dele nos seus dias ali no deserto. Jesus entrou nesse verdadeiro tabernáculo e de uma vez por todas ele fez o que? A purificação dos nossos pecados. Versículo 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de novilha espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros o santificam, de forma que se torna exteriormente puro, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Está então o quadro daquilo que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. Ele, como sumo sacerdote, ele entrou no santuário eterno, não feito por mãos humanas, mas feita pelo próprio Deus, e ali ele apresentou o seu próprio sangue, não sangue de bodes e de ovelhas, mas com seu próprio sangue ele entrou ali, de uma vez por todas, e fala aqui que ele obteve uma eterna redenção. Ou seja, redenção é o ato, é uma palavra grega exagorazo, que é comprar no sentido de libertar o escravo. Jesus nos libertou para todo sempre. Nós éramos escravos do pecado e agora nós somos livres porque Jesus nos comprou com o sangue dele derramado na cruz do Calvário. E você olha, se o sangue de touros e as cinzas, a novilha era queimada ali e essa cinza era misturada, isso era espargido sobre os que estão cerimonialmente impuros, e com este ato eles são santificados de forma que exteriormente são puros, quanto mais o sangue de Jesus. Se aquele todo cerimonial ali conseguia fazer que exteriormente as pessoas se tornassem puras e as santificassem, quanto mais agora o sangue de Jesus. E fala aqui que o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada, de forma pura a Deus, purificará. Então a nossa mente agora vai ser pura, uma mente santa, de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Versículo 15. Por essa razão, o Cristo é o mediador de uma nova aliança. Então, por essa razão que ele relatou aqui nos versículos anteriores, por essa razão é que Cristo, ele é o quê? É o mediador de uma quê? De uma nova aliança para os que são chamados. Recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei ao povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha, ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão, ou não há soltura. Então,
ele diz aqui nesses versículos que Jesus ele é o mediador de uma nova aliança. Por tudo aquilo que ele fez. E para aqueles que são chamados, nós temos uma herança. Mas para que nós pudéssemos receber essa herança, era necessário que o testador, que é Jesus, ele morresse. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o testamento, ele passou o quê? A vigorar. Que um testamento só entra em vigor após a morte do testador. Mas que Jesus, após a sua morte, este novo testamento, ele entrou em vigor. E agora nós temos uma herança ali nos céus, deixada por Jesus. Porque ele morreu na cruz do Calvário e deixou este novo testamento para nós. E ele ainda fala aqui sobre, assim como a primeira aliança, ela foi sancionada, ela foi aprovada com sangue, a segunda, da mesma forma, ela foi aprovada com sangue. Claro que a primeira aliança, ela foi aprovada com sangue de bodes e de novilhos. Agora, a segunda aliança, que é uma aliança superior, ela foi aprovada com sangue do próprio Jesus, do próprio Filho de Deus. E através disso tudo é que nós alcançamos o quê? A nossa liberdade. 22. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão no céu fossem purificadas com este sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, mas sim uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não porém para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então ele argumenta aqui a partir do 23, já encerrando aí o capítulo 9, ele diz o seguinte, que se os utensílios lá do primeiro tabernáculo, que eram a cópia, ele era necessário ser purificado com sacrifício, portanto é necessário que as cópias das coisas que estão nos céus, as cópias do que? Os utensílios do primeiro tabernáculo eram a cópia daquilo que realmente estava no céu, era necessário que eles fossem purificados o quê? Com esses sacrifícios, com sangue de animais. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifício superior. Então, o verdadeiro tabernáculo que está no céu, ele deveria ser purificado com um sacrifício superior. Aí, por isso que Cristo, ele entrou não no santuário em Jerusalém, mas ele entrou no santuário eterno, num santuário celestial. Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, não aquele que estava em Jerusalém, mas entrou no verdadeiro santuário. Ele diz aqui que um santuário que não foi feito por homens, para apresentar diante de Deus ao nosso favor. O que o sumo sacerdote fazia? Na réplica, lá no Antigo Testamento, ele entrava representando o povo, ele entrava em favor do povo, porque ele era o sumo sacerdote. Mas Jesus, como sumo sacerdote agora, ele entra no santuário eterno em nosso favor, aqui no final do versículo 24. Não, porém, para oferecer repetidas vezes, porque o sumo sacerdote da antiga aliança, ele entrava repetidas vezes, mas Jesus agora entrou de uma vez por todas. Ele não precisa mais entrar de ano em ano no santuário, no Santo dos Santos. Ele entrou de uma vez por todas, mediante o sacrifício de si mesmo, para aniquilar o pecado. Esse aniquilamento é a completa remoção do pecado.
E fala assim, olha, como o homem está destinado a morrer uma só vez depois de segue o juízo, assim também Cristo, ele entrou no lugar santo do santo com o seu próprio sangue de uma vez por todas. E agora, esse mesmo Jesus que entrou neste lugar, ele aparecerá uma segunda vez. Não para tirar mais o pecado, mas para quê? Para nos trazer salvação. Essa salvação aqui, nos que diz respeito, é a sua segunda vida, sua segunda vinda, que nos levará para morar com ele nas suas mansões celestiais, para aqueles que o aguardam. Está, portanto, aí, capítulo 9 da carta aos Hebreus. No próximo vídeo eu estarei entrando no capítulo 10. Fiquem com Deus e até lá!